nos reunir nessa noite, em nome do seu Filho, para conhecê-lo mais, por meio da sua palavra, da revelação de si mesmo, por meio da comunhão. O Senhor fala conosco. Nós nos reunimos na certeza do interesse de Deus de falar conosco. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por nos teres chamado, nos teres reunido nessa noite, no nome do teu Filho, debaixo do sangue do teu Filho, para ouvirmos a ti mesmo. Senhor, teu Filho curou tantos surdos e mudos. Pedimos que Ele faça esse mesmo milagre nessa noite. Capacita-nos a falar. Capacita-nos a ouvir. Principalmente, Senhor, nos capacita a obedecer. Senhor, inclina o nosso coração à Tua palavra, para que nós a recebamos com mansidão. Nós desejemos ouvir o Senhor, responder em obediência a Ti. Pedimos que Tu não atentes para a nossa debilidade, mas para a necessidade do Teu povo, de ouvir o Senhor, de ser iluminado e alimentado com a Sua palavra. No nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Eu tenho no coração desses dias que estaremos juntos, apresentar aos irmãos uma visão panorâmica da Epístola aos Colossenses. Eu considero essa epístola, de um modo especial, necessária para os dias em que nós vivemos, dada a situação que levou Paulo a escrevê-la aos santos na cidade de Colossos. Colossos era uma pequena cidade que ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Ela ficava próxima de algumas daquelas cidades que são mencionadas lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Colossos era uma cidade pequena, sem importância. Ela já havia sido importante no passado, mas era uma cidade decadente. Provavelmente a menor cidade em que havia igreja no Novo Testamento e com a qual Paulo se tenha preocupado. E esse fato é importante, lembre-se disso. Então Colossos era uma cidade desprezada, sem muita importância. Laodiceia era a grande cidade. Laodiceia era uma cidade importante, Laodiceia era uma cidade afamada. Então, nessa pequena cidade estava nascendo ela não era uma doutrina exatamente, mas era na verdade um conjunto de ensinamentos que recebeu o nome de gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra grega gnosis, significa conhecimento. E o gnosticismo era uma mistura da antiga filosofia grega com partes das religiões egípcias, religiões orientais, as chamadas religiões de mistério. Também ela tinha elementos do judaísmo, e naquele nascedouro ela logo começou também a incorporar elementos da fé cristã. O gnosticismo, entre vários dos seus ensinamentos, um deles dizia o seguinte, que existe um absoluto, não é Deus, eles não criam um Deus pessoal, mas criam em algo que era o absoluto. E esse absoluto era completamente separado da carne, do homem, da matéria. Então não poderia haver ligação entre o absoluto, porque ele era absolutamente santo, e a carne e a matéria, porque ela era absolutamente má. Então, como era feita essa comunicação?
haviam manifestações do absoluto, que os gregos chamavam de éons. É mais ou menos a ideia do Sol, que seria o absoluto, e os raios de Sol que chegam até nós. Os raios de Sol não são o Sol, são uma manifestação dele. Então havia 12 éons. O primeiro era o mais próximo do absoluto, mas já era um pouco menos santo do que ele. Depois desse se derivava outro, que era um pouco menos santo, então um pouco mais distante do absoluto. Então havia esses 12 éons. E Cristo, para ele, seria o 13º éon. Para o gnosticismo, Cristo não era Deus. Ele era um homem que aparentava ser Deus. Algumas linhas do gnosticismo ainda diziam que Cristo era um espírito que se apossou do homem Jesus e o abandonou antes da cruz. Então percebam que, evidentemente, o gnosticismo nega as verdades da Bíblia, nega as verdades centrais, cruciais da Bíblia. Um outro ensinamento do gnosticismo era que aquilo que é espiritual era absolutamente separado do que é material. O que é material é mal, incuravelmente mal. E o que é espiritual é santo, e essas duas esferas, esses dois reinos não podiam se misturar. O que era santo não podia ter parte, não podia andar com o que era material. Se nós formos sérios, nós vamos ter de reconhecer que talvez em alguns momentos, em algumas situações, nós pensemos um pouco dessa forma. Qual era o resultado prático disso? É que Deus não tinha relação com o homem, porque o Deus é absolutamente santo, ele não poderia se envolver com o homem que é absolutamente mau. Mas havia também uma outra consequência na prática dos gnósticos, é que as coisas feitas na carne não afetam o espírito. Então eles podiam pecar. Está liberado o pecado, porque é feito só na carne, do que é material. O espírito não é atingido por isso. Isso também era um dos ensinamentos do gnosticismo. E o terceiro aspecto do gnosticismo é que o contato com o absoluto era feito por meio do conhecimento, da gnose, por isso o nome. Mas essa gnose, esse conhecimento, era só para alguns, que por meio de muito esforço próprio conseguiam alcançar essas etapas de revelação. Então o homem chegava ao conhecimento por seu próprio esforço. O homem se empenhava para conhecer. Então o gnosticismo dizia que havia uma classe especial de pessoas que tinham a capacidade de ter esse conhecimento e de desenvolvê-lo e de chegar ao conhecimento do mistério, do absoluto. Essas coisas chegaram a Colossos, a cidade de Colossos. E por causa dessas coisas, desses ensinamentos do gnosticismo, Paulo escreve essa carta para salvar os irmãos, para orientar os irmãos, para abrir os olhos para a supremacia de Cristo. Se você quiser anotar na sua Bíblia, o tema de Colossenses é a supremacia de Cristo. Cristo é supremo e suficiente em todas as áreas, na criação, na igreja, no ministério cristão e na vida prática. Cristo não é um éon, Cristo é Deus. Amém. Cristo não é menos santo do que Deus,
Cristo é tão santo quanto Deus. Cristo não parecia um homem, Cristo é tão homem quanto nós. Cristo é um mistério, Deus feito homem. Ele não deixou de ser Deus para ser homem. Ele não foi menos homem por ser Deus. Ele era na matemática divina 100% Deus e 100% homem. Você consegue explicar isso? Nem eu. Se você conseguisse, você seria Deus. Se eu conseguisse, eu seria Deus. Não somos, graças a Deus. Isso é um mistério. Então, Paulo apresenta aos irmãos colossenses a supremacia de Cristo. E há outro ponto que Paulo trata na sua carta, que é do cerimonialismo judaico. Isso estava também chegando à igreja em Colossos. Os judaizantes, aqueles que exigiam que para a salvação os cristãos praticassem a lei, estavam chegando a Colossos defendendo a circuncisão. Diziam que você precisava da fé em Cristo, mas a circuncisão para ser salvo. Eles também cultuavam os anjos. As revelações dadas por anjos tinham para esses um valor especial. E nisso, o cerimonialismo judaico e o gnosticismo tinham uma intersecção, tinham áreas em comum. Para os gnósticos, os anjos eram algumas dessas manifestações desses espíritos inferiores. Também o cerimonialismo era um esforço próprio de agradar a Deus, o que era muito do agrado dos gnósticos. Então Paulo escreve aos irmãos para tratar desses grandes assuntos. Por que isso é importante para nós, irmãos? Estamos ainda fazendo uma introdução à carta. Por que isso é importante para nós? Para nós hoje. A carta aos Colossenses foi escrita provavelmente, a igreja foi estabelecida provavelmente na terceira viagem missionária de Paulo. No tempo dessa carta, segundo alguns estudiosos, a igreja ali já deveria ter uns 6 anos, talvez. A carta foi escrita entre 60 e 61 depois de Cristo. Menos de 30 anos depois da ascensão do Senhor, ainda sob a presença, o cuidado e o ministério dos apóstolos estabelecidos pelo Senhor. A maioria dos apóstolos ainda estava viva. Pedro estava vivo. Paulo estava servindo as igrejas. João estava vivo. Muitas testemunhas oculares do Senhor ainda estavam vivas. O Evangelho ainda era um fato recente na história. E já havia influência maligna. E já havia tentação para o desvio. Já havia uma mistura incipiente. Já havia pessoas colocando em dúvida as verdades fundamentais da fé. Estamos falando do período apostólico ainda, antes do final do primeiro século. Irmãos, isso deve nos encher de temor. Isso deve nos encher de cautela. Isso deve nos encher de uma santa apreensão sobre o nosso andar com o Senhor. Nós vivemos, nos termos de Paulo, nos últimos dias, no fim dos últimos dias. Nós estamos às vésperas da volta do Senhor. Estamos naquele período da história em que o Senhor perguntou se por acaso vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Aquele período em que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Evidentemente ele não estava falando das pessoas do mundo, porque essas não amam o Senhor. Elas não têm amor para esfriar, porque elas não têm amor nenhum pelo Senhor.
Os únicos que podem ter amor que esfrie são aqueles que um dia amaram o Senhor, que somos nós, seus filhos. Nós temos de ter cautela e temor diante do Senhor, porque nós vivemos dias de extrema confusão. Nós vivemos dias em que mesmo entre os filhos de Deus, o Senhor Jesus é apresentado como menos que Deus. Se tornou tão banal falar do Senhor Jesus, você vai em qualquer banca de revista, você vai encontrar lá: Jesus, o maior vendedor do mundo. Jesus, o maior psicólogo do mundo. Jesus, o mestre do amor. Liderança ao modelo de Jesus. Gerência ao modelo de Jesus. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é Deus. Amém. O único problema, por assim dizer, que o Senhor Jesus teve com os religiosos da sua época é porque ele se dizia Deus. Amém. Ele não foi crucificado porque era um profeta, não foi crucificado porque era um mestre, não foi crucificado porque fazia milagres, não. Ele foi crucificado porque ele se dizia Deus. E se nós tirarmos isso do Senhor Jesus, nós tiramos tudo. Esse é o fato. Jesus é Deus. Amém. Disso decorre tudo o que nós cremos. Disso decorre tudo que nós praticamos. Disso decorre tudo aquilo em que nós apostamos a nossa vida. Disso decorre tudo aquilo pelo que nós vivemos, que Jesus é Deus. Amém. Nós não estamos seguindo um visionário, nós não estamos seguindo um bom exemplo de amor, nós não estamos seguindo um profeta da sabedoria, nós não estamos seguindo um homem de princípios, nós não estamos seguindo um cara legal, nós estamos seguindo Deus, que se fez homem, 100% homem e 100% Deus. Amém. E nós não nos aproximamos de Deus por meio de ritos. Muitos do povo de Deus têm voltado a uma situação pior do que no tempo da Idade Média. Na Idade Média ainda havia uma desculpa, não havia Bíblia. Os poucos exemplares que havia eram em latim, e a maioria esmagadora da população era analfabeta. Ainda precisava de um intermediário para explicar o latim, como se o latim já não fosse complicado o suficiente. Mas que desculpa há hoje, com a facilidade e a abundância de Bíblias que nós temos? E quão longe do Senhor muitos dos seus filhos têm vivido, porque voltaram à prática de ritos. A sua oração funciona se for em determinado lugar. A sua oração funciona se for feita por determinado homem. A sua oração pela família só funciona no dia de oração pela família. Porque você, se levar o problema de família no dia que é de problema financeiro, não funciona. Isso é ritualismo. Isso é religião. Isso não é um relacionamento real com Deus que se fez homem para nos reconciliar com Deus. Há uma expressão maravilhosa lá no livro de Êxodo, em que o Senhor disse a Moisés: eu desci para fazê-los subir. Sim, Deus desceu. Deus eterno, o Deus invisível, o Deus imutável, o máximo que o homem poderia descer. Foi reconhecido como homem, se fez escravo por amor a nós, para nos fazer subir. Amém. Aleluia, Senhor. Resgatar aqueles vermes
dados ao pecado, e fazer deles filhos de Deus, habitados por Deus mesmo. Então, irmãos, nós, quando lemos Colossenses, devemos ter esse temor: Senhor, como nós temos andado? Que critério nós temos usado para a nossa vida com o Senhor? Quem é o Jesus a quem nós temos seguido? É o Jesus da Bíblia? Ou é um Jesus menor? É o Deus da Bíblia? Ou é um Deus menor? Se for um Deus menor, é um ídolo. Porque ou é o Deus da Bíblia, ou não é. Paulo estava angustiado no seu coração, porque aqueles irmãos novos, talvez com 6 anos de caminhada com o Senhor, estavam ouvindo aqueles ensinamentos. E esses ensinamentos, como eu mostrei para os irmãos, eles parecem tão lógicos, não? Como um Deus santo vai se envolver com um homem pecador? Não pode ser um negócio assim tão simples. Ah, nasce uma manjedoura, está tudo resolvido. Não, tem que ter alguma coisa aí. Menos que Deus, é um pouquinho mais que o homem. Foi Deus num período, Deus deixou ele na mão. Puxa, mas como é que Deus vai me aceitar se eu não fizer nada para Ele? Se eu posso chegar lá assim, Deus, eu preciso merecer o favor de Deus, né? Algum rito, algum sacrifício, alguma barganha com Deus. Sim, eu vejo que a carne é má, mas Deus sabe que eu não queria fazer isso. Eu estou fazendo, mas não queria. É só o corpo que está fazendo, não sou eu que estou fazendo. Parecem lógicos esses argumentos, e eles são acolhidos pelo mundo e, infelizmente, também acolhidos por muitos filhos de Deus. Nós precisamos nos voltar com um coração muito singelo à Escritura. Deus estabeleceu esse livro, a sua palavra, como autoridade. Nós devemos ficar preocupados, irmãos, arredios a toda nova revelação. Alguma coisa que nunca foi dita antes, alguma grande novidade. Nós não precisamos de novidades. Nós precisamos conhecer o que está no livro antigo. Inspirado por Deus, preservado por Deus. As pessoas dizem: a gente precisa de novas Bíblias. Você acha que Deus, que inspirou a Bíblia, não foi capaz de preservá-la? Eu só acredito na inspiração dos originais. Engraçado, Deus não está preocupado com os originais, porque Ele não preservou nenhum. Se a inspiração de Deus só estivesse nos originais, Deus teria preservado os originais. Seria ilógico, seria incoerente da parte de Deus exigir que crêssemos que o seu livro é infalível, se Ele não nos deixou manuscritos infalíveis. O Deus que inspirou esse livro é o Deus que preservou esse livro ao longo da história. Foram descobertos os melhores manuscritos. Então, quer dizer que os 2000 anos para trás, os coitadinhos de todos os vencedores, da nuvem de testemunha, dos heróis da fé, creram numa Bíblia errada. E nós, no século de maior depravação e degradação, temos uma Bíblia melhor que a deles. Faça-me o favor. Nós precisamos ser singelos. Amém. Singelos com o nosso Senhor, com o Deus a quem nós seguimos, o Deus que nos chamou, o Deus que nos resgatou, o Deus que preservou a sua palavra para o seu povo, como regra de fé e de prática. Então esse é o plano de fundo de Colossenses. Então vamos abrir agora a carta. Como é uma visão panorâmica, nós não vamos ver versículo a versículo, vamos ter de
passar por algumas coisas, mas vamos destacar alguns pontos importantes para que o Senhor, na sua bondade, use para nós. Então Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aqui logo no início nós temos uma lição maravilhosa. Nós fazemos muitas referências às cartas de Paulo, mas esquecemos que Paulo escrevia junto com irmãos. Timóteo mesmo, Paulo escreveu 6 cartas junto com Timóteo. Então essa é uma carta de Paulo e de Timóteo. Paulo, o grande Paulo, não tinha problema nenhum em colocar o nome dele ao lado de um jovem cooperador chamado Timóteo. Paulo não andava sozinho, Paulo não sabia sozinho, Paulo não era quem era sozinho, ele dependia dos irmãos. Amém. De um jovem irmão, que nós sabemos que era tímido, que ele precisou corrigir, encorajar. Ele não tinha nenhum problema em colocar o seu nome ao lado do nome de um irmão fraco, singelo, mais jovem, mais inexperiente com ele. É como se Paulo estivesse dizendo: eu, Paulo, preciso de Timóteo. Se não for por Timóteo, eu não sou Paulo. Eu preciso desse cooperador que o Senhor colocou ao meu lado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Essa é uma expressão tão doce e tão fundamental no Novo Testamento. Nós estamos em Cristo. Amém. Essa é a nossa realidade. Amém. Nós estamos em Cristo. Tudo o que Deus fez desde a eternidade foi para nos colocar em Cristo, nos receber em si mesmo, no seu Filho, vivermos em Cristo. Mas esse é um aspecto, veja como Paulo fala, que estão em Colossos. É a mesma preposição, estão em Cristo, de fato. Essa é a nossa realidade espiritual. Isso é o que nós somos. Mas onde nós vivemos isso? Em Colossos, em Aparecida de Goiânia, em Salvador, no nosso trabalho, na nossa parentela, nos nossos amigos. Nós estamos em Cristo, nós estamos nessa terra. É nessa terra que Deus quer que vivamos em Cristo. Há cristãos que esperam para viver em Cristo na eternidade. Não, é deste lado da eternidade. Na eternidade nós vamos apenas continuar desfrutando o que vivemos aqui. Já vivemos em Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós também estamos em Colossos, estamos na nossa cidade. É uma cidade ruim, é difícil, tem inimigos, tem mentira, mas é aí mesmo que o Senhor nos quer. Nós já gostaríamos de estar do lado de lá da eternidade. Quanto mais nós vivemos em Cristo, mais depressa esse dia vai chegar. Se não quiser, ele demora mais. Em Cristo e em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Paulo enfatiza muito nessa epístola a expressão Pai. Lembre-se, porque isso era um fato inadmissível para os gnósticos. Os gnósticos não admitiam que Deus, o absolutamente santo, pudesse ser chamado de Pai por seres absolutamente maus. Então Paulo enfatiza a paternidade, Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Veja uma ordem divina. Primeiro, fé em Cristo Jesus. O relacionamento entre os irmãos não serve um amor que não decorra da fé em Jesus Cristo. Amém. Nosso amor natural
pode durar até um pouco, mas com toda certeza o final será dano à comunhão. Nosso amor natural é elitista. Eu gosto desse e não daquele. Nosso amor natural é ciumento. Fulano está conversando muito com aquele outro, por que ele não fala mais comigo? Nosso amor natural fala mal dos outros. Porque eu estou com ciúme daquele, eu vou alertar o outro amor. Estou falando só para você orar. Mas aquele outro irmão, abre o olho com ele. Por isso, em primeiro lugar, a fé em Cristo Jesus. Nós temos de ter convicção, irmãos, de que o nosso amor, de que o nosso relacionamento entre os irmãos procede do nosso relacionamento com o Senhor. Se há coisas no nosso coração em relação aos irmãos, muito provavelmente há algum defeito no nosso relacionamento com o Senhor. Porque o Senhor é aquele que ama, como escreveu em João, amou-os até o fim. Amém, Senhor Jesus. Amou-os sem medida, amou-os sem restrição, amou-os sem preferência. Então, em primeiro lugar, a fé em Cristo Jesus. Daí decorre o amor que tendes para com todos os irmãos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. A esperança na Bíblia é diferente da esperança humana. Esperança humana é assim uma expectativa, uma torcida para que dê certo. Eu tenho esperança desse ano comprar meu carro. Você não sabe se isso vai acontecer. Você está se empenhando, fazendo de tudo, vai dando dinheiro. Essa é a expectativa, essa torcida para que dê. Eu tenho esperança de mudar de emprego. Não sabe se vai acontecer. Esperança na Bíblia é certeza. Amém. Ela é esperança porque nós ainda não participamos da sua completa manifestação. Ainda aguardamos algo dela. Mas ela é uma certeza que nós temos. Amém. Porque ela foi feita pelo Senhor na sua cruz. Amém. A nossa esperança não depende de nós. Quer você creia nela, quer não creia, ela é inalterada. Amém. A esperança que vos está reservada ou que vos aguarda nos céus. Ninguém consegue entrar nos céus para roubar a esperança que Deus mesmo guarda. Amém. Por isso nós podemos descansar na salvação que foi obtida pelo Senhor naquela cruz. Amém. Deus guardou-a nos céus, Amém. com Ele mesmo. Amém. Ninguém chega lá. Amém. Ninguém se mete com Deus. Ninguém rouba nada de Deus. Ninguém diminui nada que Deus fez. Ela está guardada. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5, vocês vão ver essa mesma ideia. A herança reservada. Vós estáis guardados. Essa mesma ideia. A palavra ali significa uma guarda sobre cuidado militar. Deus guardou nos céus essa esperança. Então, isso dirige a nossa vida, irmãos. Nós vivemos em Colossos, olhando para a Nova Jerusalém. Amém. Nós vivemos nessa terra, vivendo em Cristo o máximo possível nessa terra, mas olhando para a esperança que está reservada por nós. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos passageiros nessa vida. A nossa pátria está nos céus, guardada por Deus, conquistada para nós pelo sangue do Cordeiro. Amém. Jesus. Da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou a vós. Provavelmente alguns colossenses tenham ouvido a palavra do Evangelho quando Paulo esteve em Éfeso por 3 anos, pregando naquela escola de um homem chamado Tirano. Aí ele diz que toda a Ásia ouviu o Evangelho. Então talvez alguns homens de Colossos estivessem lá, tivessem ouvido.
E depois Paulo fala de um irmão especial, Epáfras, que era um ministro de Cristo para os colossenses, era o irmão daquela cidade, alguém a quem o Senhor comissionou cuidar dos irmãos ali, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aqui Paulo fala de conhecimento, que difere do conhecimento dos gnósticos. Paulo está escrevendo para pessoas comuns, e diz, vocês, pessoas comuns, conheceram a verdade. Vocês não precisam ser iniciados nos mistérios do absoluto. Não, vocês, pessoas comuns, podem conhecer a verdade. Amém. Nós, pessoas comuns, podemos conhecer a verdade. Amém. Como aprendesse de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Em Filemão, que era também um colossense, Filemão no versículo 23, Paulo diz que Epáfras estava preso com ele. Colossenses, junto com Efésios, Filemão e Filipenses, são as chamadas cartas da prisão de Paulo. São aquelas cartas que Paulo provavelmente tem escrito durante a sua prisão em Roma. Em Atos 28, Paulo termina, o registro de Paulo em Atos termina com Paulo preso em Roma, mas ele gozava de alguma liberdade, não era um cárcere, era uma casa onde ele ficava, ele havia alugado, ele ficava preso ali, sempre próximo dele havia um soldado, e Epáfras foi preso com ele. Então Epáfras trouxe as notícias dos colossenses para Paulo. E Paulo não conhecia os irmãos de Colossos. Paulo diz aqui na sua carta, aqueles que não viram minha face. Mas o coração de Paulo ardeu quando ele ouviu de Epáfras. Paulo, está chegando o pessoal lá em Colossos com os ensinamentos esquisitos, negócio de que Deus não se mistura com o homem. E os judaizantes estão lá insistindo em guardar a circuncisão, guardar sábado, guardar a lua nova. O coração de Paulo se doeu pelos irmãos. Então ele enviou por meio de Tíquico essa carta, provavelmente também a carta a Filemão, a carta aos Efésios, e Paulo recomenda ao irmão Epáfras. Aqui nós temos outra lição, irmãos. Não apenas no âmbito da igreja nós devemos cooperar uns com os outros, assim como Paulo e Timóteo, mas entre as igrejas. Paulo podia ficar descansado lá na prisão em Roma. Não foi levar o evangelho para eles, não conheço aquele pessoal, nunca me chamaram para dar uma conferência lá, não é problema meu. Mas o coração de Paulo ardeu com aquilo, porque o problema não era com os colossenses, o problema com a verdade do evangelho. Amém. Então ele rapidamente escreveu essa carta, enviando por meio de Tíquico para aqueles irmãos. Nós devemos ter esse coração alargado, não porque sejamos suficientes, mas porque é preciso fazer. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Ninguém é suficiente. Se uma igreja se isola, ou ela se desvia do caminho do Senhor, ou ela morre. Se o irmão se isola, ele morre. Se irmãos que de alguma forma servem ao Senhor se isolam, ele morre. E nesse caso ainda corre o risco de levar muitos com ele. Então Paulo, lá da prisão de Roma, escreve para esses irmãos. Versículo 9. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, do conhecimento da sua vontade. E aqui Paulo usa de novo a palavra conhecimento, e ele acrescenta conhecimento da sua vontade. Irmãos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Amém.
Há uma vontade de Deus específica para cada um, o caminho de Deus conosco. Mas talvez nós nos preocupemos demais com essa vontade de Deus e esqueçamos que existe uma grande vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos. Amém. Quanto à maneira de se reunirem, a maneira de ouvirem, a maneira de praticarem, a maneira de caminharem com o Senhor. Perfeito, nós buscamos a vontade do Senhor para nós, para a nossa vida, emprego, casamento, filho, escola, tudo mais. Mas é a vontade de Deus para a sua igreja. Os grandes princípios da Escritura, as grandes verdades da Escritura. Para conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos conhecer Deus. Amém. E nós conhecemos Deus por meio da sua palavra. Amém. Lutero dizia algo mais ou menos assim: eu fiz um trato com Deus, a sua palavra é suficiente, eu não preciso de milagres, eu preciso da sua palavra. Amém. Nós precisamos da palavra do Senhor, temos a humildade de considerar todas as coisas à luz da sua palavra. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós vivemos nos últimos dias. Ao nosso redor há degradação, ao nosso redor há mistura, ao nosso redor há engano. Os discípulos perguntaram para o Senhor lá em Mateus 24: que sinais haverá da tua vinda? A primeira resposta do Senhor foi: vede que ninguém vos engane. E ele 3 vezes naquele discurso fala de engano. A marca dos tempos do fim é o engano, a mentira, o parece que é, o quase parecido com a verdade, a semelhança, a falsificação da verdade. Como esses ensinamentos dos gnósticos, a gente vai ouvindo, vai concordando, andando, é mesmo, sabe que você tem razão? Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Ao final você engoliu o engano. Por isso o Senhor alertou: vede que ninguém vos engane. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso é uma expressão maravilhosa na Escritura. Essa palavra inteligência é aquela mesma palavra usada lá em Lucas, quando fala que o Senhor Jesus aos 12 anos estava no templo conversando com os doutores, e diz que eles ficavam admirados das suas perguntas, não só das suas respostas, mas das suas perguntas. Perguntas revelam inteligência, não só respostas. Que perguntas nós temos em relação ao Senhor? Que perguntas nós temos em relação à verdade? Que perguntas nós temos em relação à prática da vida cristã, individual e coletiva? Inteligência espiritual, irmãos, nós precisamos usar a nossa inteligência. Uma das coisas mais danosas que a mistura de gnosticismo com cristianismo fez foi tirar a responsabilidade intelectual dos cristãos e jogar tudo no campo das emoções. Os cristãos querem viver de sentir. Eu senti isso na reunião, eu senti a presença de Deus, eu senti aquilo me falar, eu senti alguma coisa me tocar, eu senti um arrepio, eu senti uma voz, eu não senti nada, então a reunião não foi boa, e deixam de lado a sua inteligência. O Senhor Jesus, aos 12 anos, foi motivo de admiração pela sua inteligência. Nós temos de ser pessoas que usam todas as suas faculdades mentais, como diz Hebreus, no exercício, na prática da fé cristã, no discernimento
do que é correto, do discernimento do bem. Como nós vamos confrontar essas mentiras se usarmos nossa inteligência espiritual? Amém. A inteligência aplicada no Espírito, a capacidade de raciocínio. Vede que ninguém vos engane. Como é o engano? O engano é por meio de palavras, de argumentos bem montados, de citações. Quando você conversa, por exemplo, com um testemunha de Jeová, os testemunhas de Jeová são os gnósticos modernos. Você conversa com ele, ele vai dizer o seguinte: abre aí na sua Bíblia, na página tal, está desse lado, bem embaixo, versículo tal. Eu nem sabia que tinha esse versículo na minha Bíblia. Como você vai combater com isso? Você vai combater com ele dizendo: eu senti, mas eu senti que você está errado. Ele vai dizer: então me prove. Como você vai combater se ele usa a sua Bíblia contra você e você não consegue manuseá-la contra os ensinamentos dele? Nós não podemos abrir mão da nossa inteligência. Amém. Isso é uma mentira do diabo que foi acolhida pelos cristãos durante muito tempo e continua em muitos lugares ainda. Nós precisamos usar a nossa mente no Espírito. Lembre-se dos cristãos de Bereia, nós gostamos muito de citá-los, mas ali diz que eles verificavam nas Escrituras, eles confrontavam aquilo que ouviam de Paulo com o que as Escrituras diziam. Isso é o uso da mente, e o resultado é que eles creram. O exercício da mente aplicada às Escrituras conduziu-os de Bereia à fé. Não diz que eles sentiram nada, mas eles usaram esse recurso que Deus nos deu. E Paulo pede que os colossenses o façam, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente diante do Senhor, nós precisamos conhecer a sua vontade, saber o que corresponde ao caráter do Senhor, agradando-lhe em tudo. Nós nos contentamos em agradar um pouco. A oração de Paulo é para que agradassem em tudo. E eram crentes novos, mas eles podiam agradar em tudo ao Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no, mais uma vez, conhecimento de Deus. Fortalecidos em toda a fortaleza. Paulo aqui usa duas vezes a mesma palavra. Ele está exagerando a sua intenção, o que ele deseja que aconteça com ele. Fortalecidos na sua força, segundo o poder da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Nós precisamos de poder para termos alegria no meio da tribulação. Poder para fazer milagre é fácil. Poder para não murmurar. Quanto poder nós precisamos disso? Para passar por todo o sofrimento, toda a contrariedade, toda a adversidade, com paciência ou perseverança e longanimidade, com alegria. Certa vez uma pessoa disse que os cristãos parecem que vivem sempre com dor de cabeça, que estão sempre tristes, murmurantes, aquela cara fechada, como sempre se estivesse sempre com alguma coisa doendo. Mas Paulo disse que nós devemos ter alegria. Amém. Para isso precisamos de poder. Aleluia. Nada testemunha mais de que Deus é real. Amém. Do que gozo no meio da tribulação. Amém. Não um gozo falso,
Não um gozo sem lágrimas, não um gozo sem dor, mas um gozo interior, que consola o coração. Dando graças ao Pai, mais uma vez ele ressalta que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da autoridade, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vivíamos debaixo de um outro governante, Satanás. Hebreus diz que ele tinha poder sobre nós pelo pavor da morte. Ele nos mantinha escravizados, porque ele nos ameaçava com isso: você vai morrer, e quando morrer acabou tudo, você vai morrer. Mas Cristo nos deu vida. Amém. Graças à sua morte na cruz, ele nos deu vida. Então nós somos transportados de debaixo da autoridade do diabo para o reino do Filho do seu amor. O diabo escraviza pelo medo, o Senhor nos conquista pelo amor. O diabo é aquele que, quando um dos seus escravos falha, ele o ameaça jogar fora. O nosso Senhor é aquele que, quando um dos seus escravos falha, ele espera do eirado da sua casa até que o filho volte sujo, e ele corre e o abraça e recebe de volta. Reino do Filho do seu amor. Que é a descrição mais bela de um reino. Reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção. A redenção é o preço pago, a remissão dos pecados. Nós somos libertados dos nossos pecados, porque o Senhor pagou o preço de sangue, o qual é a imagem do Deus invisível. Então aqui Paulo agora começa a descrever a supremacia de Cristo sobre toda a criação. E ele começa com essa expressão que para os gnósticos era um absurdo completo: a imagem do Deus invisível. Ora, se é invisível, como que tem imagem? Aleluia! Aleluia! Nosso Deus é invisível e ele tem uma imagem, e essa imagem é seu Filho. O que é a imagem? A imagem representa algo. Então, quando você olha para uma imagem, você olha para a fotografia do Chiquinho, você é remetido ao Chiquinho. Só que a fotografia dele, por melhor que seja, não é ele. É imperfeita, é plana. Mesmo que fosse uma escultura 3D, ainda não é ele. É uma imagem dele. É imperfeita, é inferior a ele. Mas Cristo é a imagem absolutamente perfeita, exata, precisa de Deus. A imagem que Deus tem de si mesmo é perfeita. Deus se conhece integralmente. Deus se conhece absolutamente. Não há mistérios em Deus para Deus. Essa é a imagem de Deus, que é o seu Filho. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém. Por isso nós podemos ser conformados à imagem de Cristo. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Então nós podemos dizer que Cristo é o Deus invisível, visível. Assim como a igreja é a parte visível do Cristo invisível. Isso é um mistério. Isso dava um curto-circuito na cabeça dos gnósticos. Eles diziam: isso é impossível. E Paulo dizia: não, isso é revelação. Amém. Isso foi o que Deus fez. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo foi o padrão, Cristo foi o Criador, Cristo é o princípio de tudo. Por isso ele é o primogênito de toda a criação. Toda a criação foi feita por Ele, para Ele, por meio dele.
porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Paulo diz: sim, existem coisas invisíveis, de fato existem, mas todas elas foram feitas por Deus em Cristo. Existem as coisas visíveis, foi o mesmo Deus quem fez, que governa acima de todas elas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, seja o que for, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E agora, a partir do verso 18, ele começa a falar da supremacia de Cristo na igreja. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Irmãos, essa afirmação de Paulo tem um peso que talvez ainda tenhamos de descobrir. Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, irmãos, o nosso viver como igreja, nós temos de nos submeter ao senhorio de Cristo. Como isso funciona na prática? Em primeiro lugar, sempre olharmos com desconfiança para nós mesmos. Sempre. Nós somos imperfeitos. Nós somos tendenciosos, nós não somos 100% fiéis ao Senhor, nós não conhecemos ainda toda a sua vontade, nós ainda não o agradamos em tudo. Então eu tenho de olhar com desconfiança para mim mesmo, no meu relacionamento com os irmãos, nas minhas decisões, nas minhas opiniões, quando eu me levanto para ensinar, quando eu leio a Escritura. Eu tenho de ter temor. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho temor de falar, porque Ele é o cabeça da igreja. Eu tenho de buscar refúgio nos irmãos. Estava conversando com o Décio antes sobre assembleias que conhecemos, em que aquele irmão que estava à frente estava sozinho. O resultado é sempre o mesmo: fim da assembleia. Por mais santo que seja, por mais sério que seja, está sozinho. Não tem ninguém para confrontá-lo, não tem ninguém com quem tirar dúvida. Normalmente é um Paulo que não se submete a Timóteo, ele quer outro de Paulo para cima, aí não tem. Cristo é o cabeça da igreja. Amém. Nós podemos confiar nisso. Amém. Se nós temos amor pela igreja, o Senhor muito mais. Se nós temos desejo que a igreja seja edificada, o Senhor muito mais. Se a situação da igreja aperta o nosso coração, do Senhor muito mais. Amém. E nós podemos recorrer a Ele em relação aos assuntos da igreja. Senhor, como fazer? Senhor, como proceder? Senhor, nos manda ajuda. Senhor, nos socorre. Estamos aqui na prisão, os irmãos de Colossos estão padecendo. Senhor, o que nós podemos fazer? Como ajudar? O Senhor é o cabeça da igreja. Graças a Deus por isso. E ele, como cabeça da igreja, pôde dizer a Pedro: eu edificarei a minha igreja. Tudo que Deus diz é verdade. Então o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Aí você olha para isso tudo e diz: duvido. Ou pelo menos vai dar trabalho. Mas ele continua dizendo: eu edificarei a minha igreja. E contra a igreja edificada, as portas do Hades não poderão prevalecer. Não prevalecerão contra ela. Com todo o esforço do Hades, com todos os resultados que o Hades tem conseguido, não prevalecerão contra a igreja, porque ela é edificada pelo Senhor. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Tenha a preeminência, tenha o primeiro lugar, porque foi do agrado do Pai, de novo, que toda a plenitude nele habitasse.
Ele não é nem um pouquinho menor que Deus. Amém. Ele não é nem um pouquinho inferior a Deus. Ele não é nem um pouquinho menos santo que Deus. Ele é tão santo quanto Deus é. Amém. Todos os atributos de Deus, você pode aplicá-los ao Senhor Jesus. Colossenses, saibam disso. Nele, Deus quis que habitasse toda a plenitude. E que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. No novo céu e na nova terra, todas as coisas do céu serão restauradas à sua função de servir ao povo de Deus. O inimigo de Deus terá sido varrido, os seus anjos terão sido varridos. Então, todas as coisas estarão no seu devido lugar. Todas as coisas terão voltado para aquilo para o que elas foram criadas. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne. Então ele não parecia ter morrido. Houve alguns ensinamentos que diziam que o Senhor Jesus só fingiu que morreu. Na verdade ele teria desmaiado. Outros dizem que outro cara foi crucificado no lugar dele. Não, ele morreu. Amém. Deus em Cristo morreu. Amém. Isso é um mistério. Se eu não me engano, foi o primeiro hino que John Wesley escreveu. Ó, como pode, morre o imortal. Logo que ele se converteu, ele se deparou com esse mistério. Como pode morrer o imortal? Pode. E morreu. E ressuscitou. Amém. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Paulo aqui está falando da completação final da salvação. Naquele momento o Senhor pode nos apresentar perante si mesmo santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se permanecermos. A Escritura nos mostra que sofrerá perda aquele que não permanecer. Não poderá ser apresentado naquele dia santo e inculpável diante do Senhor. Mas é possível isso, irmãos. Amém. Há uma expressão maravilhosa lá em Pedro, 1 de Pedro, ele diz assim, que você será amplamente concedida entrada no reino. Amplamente, ou seja, é possível entrar no reino apertado, justinho, você entra, mas também é possível ter uma ampla entrada no reino, entrar com largueza no reino, dessa maneira, santo, irrepreensível, inculpável, se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Entenda, irmãos? Aos olhos de Paulo, e porque está na Bíblia, logo aos olhos de Deus, o Evangelho já foi pregado a toda criatura. No entendimento de Deus, no entendimento do apóstolo, o Evangelho já foi pregado a toda criatura. Ou seja, se o Senhor Jesus quisesse voltar naquele dia, poderia ter feito. No entendimento de Deus, representativamente, aqueles que ouviram o Evangelho já são todo mundo. Mas Deus, na sua bondade,
ainda deixou que o Evangelho continuasse sendo pregado, até chegar a nós. E ainda nos chama para pregar a outros, para que outros ainda ouçam o Evangelho antes que o Senhor volte. E do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então nós vamos concluir aqui, por hoje. Eu não sei se eu usei bem tempo, você não vai concluir. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, a desejarmos conhecer a sua vontade. Para nós nesse âmbito de uma conferência, de um ajuntamento especial, principalmente conhecer a sua vontade para a igreja, como grupo de irmãos, como irmãos que estão juntos para servir o Senhor. Há tantos motivos em nós mesmos para nos separarmos, tantos motivos em nós mesmos para criarmos dezenas de facções, mas o Senhor quer um testemunho de igreja, um testemunho único, que honre, que seja digno do Senhor. E para isso nós precisamos conhecer a sua vontade e aceitar profundamente a operação da cruz. É impossível edificarmos a igreja por nós mesmos. Quando o Senhor revelou a igreja em Mateus 16, aquela revelação maravilhosa, onde ele diz: eu edificarei a minha igreja. Aí nós temos toda a verdade sobre a igreja. Mas pouco depois, em Mateus 18, nós temos uma experiência prática da igreja. E a primeira experiência prática da igreja mencionada ali é: se o teu irmão pecar contra ti. Esse é o âmbito da igreja, irmãos. Amém. É isso. Nós pecamos, nós nos magoamos, nós nos ferimos, nós somos prontos a nos dividir, nós somos prontos a murmurar, nós somos prontos a questionar. Vai, tu e ele só. Amém. Vai ter que falar para o irmão. Ele não diz: se justifique, você está certo, alimente no seu coração, conta para todo mundo. Não, tu e ele só. Tu e ele só. Tome a sua cruz. Se o teu irmão pecar contra ti, você está com a razão. Ele que tinha que vir, beijar no pé, pedir perdão de joelho. Não. Vai tu e ele só. Então, se nós realmente temos desejo, como Paulo diz, de agradar o Senhor em tudo, nós precisamos conhecer a sua vontade e nos submeter ao cabeça da igreja, para que ele produza em nós o que ele quer para a glória do seu nome. Amém. Senhor, muito obrigado, porque Paulo se importou com os colossenses e escreveu essa carta inspirada por ti, que hoje nos ajuda, Senhor, a relembrar que tu és supremo, que tu és Deus, que tu és o cabeça da igreja, que tu és o cabeça sobre nós. Inclina o nosso coração, Senhor, a buscar conhecer a tua vontade, para que, fortalecidos, capacitados pelo Espírito, possamos te agradar em tudo. Amém. Individualmente, Senhor, e como igreja. Amém. Senhor, tu és o cabeça da igreja. Amém. Nós queremos que tu encontres em nós submissão a ti, submissão ao teu encabeçamento, para que o Senhor produza por meio de nós essa igreja edificada. Amém. Queremos ser pedras úteis para edificação. Amém. Para que ao final o Senhor tenha toda a glória da qual tu és digno. Amém. Que o teu nome, apenas o teu nome, seja conhecido. Amém. Nós oramos no teu nome, Senhor Jesus. Amém.
Por isso, irmãos, procurar com diligência cada vez maior